muito bom dia! Estamos mais um dia com o nosso devocional, com a nossa leitura com propósito, o nosso livro Corrida da Vida. Nós temos aprendido a cada dia um tema, a cada dia uma cura, uma transformação, uma restauração. Bom dia, Meire, Márcia, Shalom, Milan, muito bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho de Salmos 46. Você está preparado? Esteja com o coração aberto. Às vezes a gente fala aqui de algum salmo que já é conhecido, de algo que você já ouviu falar, mas é necessário que você esteja de coração aberto, porque o Espírito Santo, ele sempre tem algo novo a nos revelar. Cada dia o Senhor tem uma revelação da sua palavra. Bom dia, Leia, Fran, Maria, muito bom dia, sejam todas bem-vindas. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar desse Salmos 46, com o tema Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos orar, vamos consagrar a nossa manhã, vamos consagrar o nosso dia lindo, vamos consagrar todas as coisas que carregam o nosso nome, a nossa casa, o nosso lar, a nossa empresa, né? Tudo aquilo que carrega o nosso nome. Como é importante, logo nos primeiros minutos, segundos do dia, a gente entregar tudo ao Senhor. E isso traz a dependência ao Pai. É ter o entendimento, como a palavra diz, que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a nossa base, Ele é a nossa direção, Ele é o alívio na alma, tudo está no controle de Deus. Como é bom a gente ter o entendimento disso, renovar a nossa mente todos os dias, para que a gente venha viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Éder, Silmara, Marcelo, sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Feche seus olhos aí por alguns segundos, minutos. Deixe o Espírito Santo ministrar sobre o seu espírito. Feche seus olhos, amém? Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai. O Senhor conhece as nossas limitações. Nós nos arrependemos de tudo aquilo, Papai, que fizemos que não tenha agradado a Ti. Ah, Espírito Santo, nós se humilhamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é tudo para nós, que a nossa dependência está em Ti. Sim, Papai, traga sobre nós a revelação diária. Nós ansiamos em ouvir a Sua voz nessa manhã, Sua direção. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que tenta deturpar a nossa mente, Pai. Tira de nós toda agitação humana. Sim, Espírito Santo, vai de encontro a cada pessoa que aqui está, aquela que vai assistir depois. Que a atmosfera espiritual, Senhor, entra no nosso ser. Vasculha, Papai. Esquadrinha o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Tira de nós tudo que não provém de Ti, Senhor. Tira toda angústia, toda tristeza, todo cansaço físico e mental. Tudo aquilo que tem muitas vezes atrapalhado da gente viver e contemplar as Tuas maravilhas. Senhor, tira toda a preocupação. Tira, Senhor, toda a fragilidade humana que ainda insiste em permanecer em nós. Nós somos seres espirituais, Pai, que temos uma alma e mantemos aqui dentro de um corpo, que nós venhamos manter o equilíbrio, Pai, nas 3 esferas, para que a gente venha cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Sim, Espírito Santo, nos traga a direção dessa manhã. O Senhor tem liberdade no nosso meio, fique à vontade. Ministre e revela o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Como é gostoso nós consagrarmos a nossa manhã, consagrar a nossa vida, consagrar tudo aquilo que nós vamos fazer. Como é gostoso. Isso traz amplitude na nossa mente, traz paz, né? Em meio ao mundo tão tumultuado, algumas pessoas saem correndo de um lado para o outro, mas a gente que tem a segurança no Pai, que tem a paz que excede todo entendimento, a gente faz tudo com paz, tudo com diligência, tudo com a certeza, com a confiança. A gente age na hora certa, da maneira certa, e isso é lindo, isso é lindo. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os Salmos 46, e os Salmos 46 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Versículo 10. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Muitas vezes, muitas mulheres, vamos falar sobre esse versículo, muitas vezes, muitas mulheres está marcado pela correria do dia a dia, né? Nós somos mães,
Nós somos esposas, somos profissionais, somos amigas. Nós temos todas as funções que exigem muito de nós. Essa é a realidade. Às vezes nós nos encontramos envolvidas demais nas demandas diárias, que a nossa paz interior, ela começa a se perder, começa a ficar agitada, né? Mas em meio ao barulho de tudo isso na nossa vida, Deus sempre nos chama para uma quietude, para ouvir a voz dele. Ele nos convida a quietar o coração, a quietar a nossa mente e reconhecer que ele é Deus. Você só consegue reconhecer quando você se aquieta, quando você desliga o barulho do mundo e entra lá pro esconderijo do Altíssimo, entra na sua intimidade, pelo momento de oração, e aí você consegue discernir. No meio do barulho você não consegue discernir nada. Eu sei que a agitação diária, a correria diária, tenta muitas vezes nos distrair, mas o Senhor nos chama: quietai-vos, calma, entenda que eu sou o Deus que escrevi a sua história, e eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu serei exaltado sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento. O seu comportamento reflete que eu habito em você. O seu comportamento reflete as suas decisões, as suas atitudes. Tudo isso reflete o domínio que eu tenho sobre a sua vida. E é isso que fala nesse versículo. Salmos 46 nos fala de um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Ele está conosco todo o tempo. Por maior dificuldade que você tenha enfrentado ao redor, pode ser uma dificuldade grande, uma tempestade muito grande, mas Ele continua sendo Deus. Ele é maior que tudo isso. O desejo de Deus é que a gente não se sobrecarregue tanto com o peso da ansiedade, o peso do medo, né? Todo esse tipo de peso que a gente insiste em trazer pra gente. Naquela cruz foi levado toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. E aí, através desse versículo, ele nos oferece um descanso, uma renovação e uma confiança. Então, eu te convido, encontra você mesmo uma situação que talvez você está tão agitada essa semana. Encontre um momento de quietude. Busque um espaço de silêncio, um espaço de oração. Deixe a presença de Deus acalmar o seu espírito. Eu não sei como anda a sua semana, eu não sei as semanas que vai acontecer proceder lá na frente. Mas o Senhor traz o versículo de Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle de tudo. Essa é a confiança no controle divino. Lembre-se de que a nossa dependência está nele, independentemente do que nós estejamos enfrentando. Deus está trabalhando na minha e na sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas lutas diárias. Ele conhece a nossa luta com nós mesmos, porque às vezes não é adversário, às vezes não é inimigo, às vezes é a gente com a gente mesmo, com as nossas emoções, com o nosso jeito que acha que tem que ser. Mas o Senhor vem ao nosso encontro, está querendo aquietar o nosso espírito, está querendo aquietar as nossas emoções. E esse descanso só o Senhor pode dar. Confiar no Senhor é fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a dele. É deixar a ansiedade de lado, é acreditar que Ele é soberano sobre todas as coisas. É isso, é isso. É ter esse entendimento, é trazer esse entendimento sobre nós. É só um resuminho de tudo que a gente vai falar hoje. Do capítulo 6, do dia 6, você que está aí com o livro, página 18. Dia 6, respira, mas não pare. Nós falamos de desacelerar um tempo atrás, mas não parar. Agora respira, a sua respiração, há um fôlego de vida novo na manhã de hoje. E esse fôlego vai trazer renovo no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Esse fôlego vai te trazer a sensação de que você que está viva e a vida continua. Que não é tempo de você colocar um ponto final. Coloca a vírgula e a sua vida continua. Eu sei que às vezes depende muito da tempestade, da situação, da circunstância em qual a gente está vivendo. A gente quer colocar um ponto final, eu vou parar, vou desistir aqui, acabou.
Mas o Espírito Santo vem com o Salmo 146. Aquietai-vos. Entenda que esse jogo não acabou. Entenda que não é um ponto final, é só uma vírgula. Eu vou continuar a sua história, tem um novo de Deus para ti. É essa confiança que nós precisamos construir todos os dias. É por isso que toda manhã nós estamos aqui juntas. Para uma segurar na mão da outra e falar, vamos amiga, vamos prosseguir. Nós precisamos estar juntas, porque quando uma cair, foi o versículo de ontem, a outra está lá. Eu seguro a sua mão hoje, amiga, porque amanhã pode ser eu que caio. A vida não é uma disputa de quem chega primeiro, e sim de quem vai chegar diante dessa corrida da vida na linha de chegada. Não deixa a sua amiga parada no meio do caminho. Não deixa pessoas paradas no meio do caminho. Segura na mão dela e fala, vamos, nós vamos juntas. Um dia eu estava caída no chão, você segurou a minha mão. E hoje eu tô aqui segurando as suas mãos. Vai ser lindo essa corrida da vida. Vamos lá na página 18. Bom dia, Shalom para quem foi entrando. Página 18. O tema é respira, mas não pare. Salmos 46:10 que diz, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A reflexão de hoje é, pausa não é desistência. Você pode respirar fundo. Você pode chorar. Você pode se reorganizar, só não pare. Tem hora que a gente tem que chorar, gente. Tem hora que a gente tem que sair de cena, ir pro nosso quarto e chorar tudo que tem que chorar para nunca mais chorar sobre aquele assunto. Chore tudo. O Senhor tá aqui, eu vou te entregar de uma vez por todas. Eu tentei pegar das suas mãos e fazer do meu jeito, mas não tá dando certo. Chora, põe tudo lá nos pés do Senhor. Está aqui, Senhor, tá sobre as suas mãos. Respira fundo. Fala, pronto, daqui pra frente eu vou aprender, o Espírito Santo vai me ajudar a caminhar sem com que eu me fique presa nessa história, nessa situação. Olha lá na leitura do livro, o segundo parágrafo. A pista continua. Deus te permite descansar, mas não parar. Logo após alguns quilômetros, aí começa a experiência. Logo após alguns quilômetros, as dores começaram a surgir no corpo e a vontade de parar era enorme. Essa é a experiência da SP City, meia maratona. Esse cansaço físico e mental também me pegou naquele momento. E as dores começam a surgir. Gente, quando a gente está na corrida mesmo da meia maratona, nos últimos km você já nem sente mais dor, porque a dor é tanto em vários lugares. Dói o couro capilar da cabeça, as juntas, os dedos da mão. Dói tudo. Mas aqui nessa transição eu começo a falar do começo, que já começa a aparecer algumas dores. Dores muscular, né? Dores da forma de respirar, que você tem que se encontrar, se conectar, sabendo, aprendendo a respirar direito. E as dores da vida muitas vezes vêm. Eu quero trazer isso no mundo espiritual, na sua realidade. Muitas vezes as dores persistem. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai te visitar e Ele vai trazer a cura na alma. A cura nessa ferida, né? Que às vezes a gente insiste, a gente já rompeu naquela área, mas a gente insiste em dar uma espiadinha. E aí a gente é fragilizada de novo, a gente começa a sentir dores de novo. E aí quando vem a dor, a gente quer desistir, a gente quer parar. Mas o Senhor fala, respira, mas não pare. Respire fundo mais uma vez, mas não pare. E aí na leitura do livro tá, mas a narradora não deixou que isso alimentasse. Porque aí quem tem o governo da sua mente tem que ser o Espírito Santo de Deus. Porque todo esse sentimento das dores, que é o corpo físico, e a vontade de parar, que são as emoções, que é a alma, precisa ser gerenciado pelo Espírito Santo, que habita dentro de você, através do Espírito que você carrega. E aí você precisa coordenar todas essas emoções. Eu estava vendo uma live agora de manhã sobre gestão de emoções. O quanto a gente precisa desenvolver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que permanece. É algo que muitas vezes dá trabalho. Mas se você é espiritual, se nós somos espirituais, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Nós não podemos andar a favor das nossas emoções, dos nossos desejos, da forma que a gente acha que tem que ser. Nós precisamos produzir frutos. Amor, alegria, paciência, domínio próprio, benignidade, longanimidade. Tudo isso é fruto do Espírito, que nós precisamos desenvolver.
que através do fruto é que as pessoas reconhecem a verdadeira árvore. E a nossa raiz está sendo fundamentada onde? Na palavra do Senhor Jesus. Nós somos nutridas pela palavra. A Bíblia é a nossa ferramenta. A Bíblia é o nosso manual de vida. Ontem mesmo, né, no domingo mesmo, nós fomos no culto. A Meire falando que Deus trabalhe para abrir amigas na sala em Jaú. Tem tantas mulheres cansadas, machucadas que precisam aprender a viver de novo. Amém, Meire, amém. Já tivemos aí a primeira, né? Nós tivemos o primeiro encontro, amigas na sala. Mas vai ter de novo. A Raquelzinha tá aí, a Maria tá aí. Vamos agilizar a reunião essa semana já para definir uma data para essas meninas. Olha lá as meninas, ó. Querendo esse encontro das amigas na sala para ativar, né? Quem esteve no start da Amigas na Sala sabe do que eu tô falando. Realmente uma profundeza, é algo no mais profundo, é uma intimidade com o Pai, é oração. Ali a gente não tem guerra de placa, de quem é quem, a gente só busca a presença do Pai, se enche da presença do Pai. Que muitas vezes num dia de culto a gente não consegue ir nas profundezas, né? O dia do culto é ali, é a entrega da palavra de Deus, é uma oração, amém. Aí a outra semana volta, é uma palavra. Agora, essa imersão, Amigas na Sala, ela é uma imersão. Ela leva você lá na raiz, nas profundezas. Traz ali um momento de oração, edifica, a gente fala muito em línguas para edificar o nosso espírito, e isso é maravilhoso. Meire, meninas, chama a Meire aí, coloca a Meire lá no grupo. Nós temos um grupo do WhatsApp, Meire. Se você já segue o Instagram, Amigas na Sala Jaú, se você não segue, procura lá ou me chama depois. Tá? Nós temos um grupo também no WhatsApp, eu tô sempre compartilhando alguma coisa lá. Segue a gente, entra no grupo do WhatsApp que logo mais vai sair o Amigas na Sala novamente aí em Jaú. Amém? E isso aqui vai dar energia. É isso que vai dar força pra gente andar junto e alimentar o nosso espírito. Olha lá. Finalizando aqui, ó. Ela se lembrou... Tá falando, né, da minha atitude aqui no livro. Ela se lembrou, a narradora se lembrou, que não costuma parar no meio do caminho, em outras áreas da vida. Então, coordenou as suas emoções e prosseguiu. Olha só. Quando a ansiedade, o medo, a vontade de desistir é somado junto com a dor física, porque isso também, se você não coordena as suas emoções, o corpo físico sente. E aí naquela atitude minha, onde eu tava ali correndo, o que eu lembrei? Eu nunca parei no meio do caminho. Eu não sei como é a sua história, mas tem pessoas que elas começam 2, 3, né, cursos, 4 cursos e não termina nenhum. Eu sempre tive, isso é algo talvez do meu temperamento, talvez do meu caráter, enfim. Mas eu nunca parei nada pela metade. Eu já entrei em cursos, às vezes que eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu ia até o último dia. Eu falava, o Senhor tem algo para me mostrar aqui, que eu não tô entendendo, até o último dia eu vou entender. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Tem pessoas que entram no curso, não gostou. Entra na faculdade, às vezes a terceira, quarta faculdade e ainda não se identificou. Mas eu entendi ali naquela corrida que as minhas emoções, as minhas dores, né? A dor no corpo mesmo, não tinham controle se eu ativasse o espírito. E aí eu trouxe a lembrança à minha memória, né? Traga a memória aquilo que te dá esperança. Eu não vou parar aqui. Eu não parei nada na minha vida. Tudo que eu comecei, eu sempre fui até o fim. Então eu me desafio a não parar no meio do caminho. Então se você tem dificuldade e até hoje tudo que você começa é para, em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não vai parar mais. Você vai até o fim. Você vai romper. Isso é um rompimento. Assim, quando eu cheguei aqui na rede social, eu vim para romper uma leitura de um livro onde eu tinha diversos livros e eu lia todos pela metade. Eu falei, não, eu preciso romper. E eu criei o compromisso aqui na rede social. Eu vou ler com as mulheres, porque eu sei que todo dia eu vou estar lá. E eu vou romper vários livros. A gente está no 12º, se eu não me engano, livro já. Eu vou contar, vou somar todos os livros. Mas já estamos juntas no 12º livro. O livro mais demorado foi o mesmo Com Medo Ágil, que tinha 300 e poucas páginas. Mas nós desistimos? Não, fomos até o fim. Eu acho que deu quase 3 meses a leitura desse livro. Nós fazemos de segunda a sexta. Mas nós rompemos e nós vamos romper muito mais ainda esse ano, em nome de Jesus. Então você que tem costume, que tem hábito de parar as coisas na metade, receba essa palavra aí.
receba, quieta, saiba que Deus é Deus, que se Deus colocou no seu caminho é para você cumprir até o fim. E se tá pesado esse fardo, respira fundo, mas não pare. Respira, é o tema de hoje. E aí eu falo aqui no terceiro capítulo, no terceiro parágrafo, ela se lembrou que não costuma parar no meio do caminho, em outras áreas da vida. Então ela coordenou as suas emoções e prosseguiu. Teve que desacelerar, respirar com calma por um momento, mas após essa recomposição, avançou novamente. O fôlego novo traz ânimo novo. Né? O chorar na presença de Deus alivia a alma, te traz força, revigora para continuar. Não, Senhor, eu estou entendendo o teu propósito, isso vai passar. A minha história não acaba aqui. E a oração que pede aqui no livro: Senhor, renova o meu fôlego sem apagar o meu propósito. Eu preciso enxergar o meu propósito. Só traz fôlego de novo. Só traz fôlego porque eu já estou entendendo o que o Senhor quer me ensinar nessa circunstância. E ação prática. Faça hoje algo que te traga um descanso emocional. Você precisa desligar tudo da sua mente. Fala: Senhor, eu preciso organizar minha mente. Eu ando muito distraída, eu começo a ler a Bíblia, não consigo focar, eu não consigo fazer o meu devocional direito. Eu tô na igreja, eu tô pensando nas contas que eu vou pagar no outro dia. Reorganize as minhas emoções, Pai. Peça ao Senhor, faça uma oração verdadeira. Eu quero estar de corpo, alma e espírito, né, te buscando, honrando a tua palavra. Esse é o capítulo 6 do nosso livro. Respire, mas não para. Nós precisamos acelerar o nosso passo, a corrida da vida, que é isso que fala aqui, mas também respirar e encontrar um momento de descanso na presença de Deus. É só na presença que a gente encontra descanso. Não é indo na casa da vizinha contando a sua vida, né? Não é na roda de amigos. O descanso está no Senhor, na presença do Senhor. Quantas vezes a gente se sente esgotada, cansada, e só pensamos muitas vezes que nós devemos parar. Mas a palavra de hoje é muito importante. Respira, dá uma pausa, mas não pare. Deus te chama, aquietai o seu coração e reconhece que Ele está no controle de tudo. É muito poderoso quando Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando a corrida da vida se torna intensa, muito cansaço, o cansaço toma conta, porque essa é a corrida da vida. O que nós precisamos fazer é parar por um momento, respirar, respira fundo e lembrar de quem está no comando. Pai, eu quero tirar o controle de tudo agora. O Senhor toma o controle da minha vida. Até aqui eu tentei caminhar sozinha, eu tentei fazer com a força do meu braço, mas agora eu entrego o controle da minha vida a Ti. Respira, querida, respira, mas não pare. Às vezes nós precisamos de um tempo para recolher as nossas forças. Mas isso não significa que nós devemos desistir, que nós devemos parar. Deus está conosco na nossa jornada. Deus está conosco na nossa corrida da vida. E Ele está no controle de tudo. Por isso que Ele nos convida a descansar. Mas não para de correr não. Vamos lá, que ainda tem uma trilha. Quando você estiver ali se sentindo sobrecarregado, respira fundo de novo. Ouça a voz do Senhor dizendo para você: eu sou Deus, eu estou no controle, confia em mim. Respira fundo aí. Quero que você respira profundamente, mesmo no meio do cansaço, mesmo no meio da sua correria. Lembre-se de que você precisa descansar no Senhor, confiar. Você não precisa fazer tudo sozinha, nós estamos aqui, uma segurando a mão da outra. Deus é aquele que nos sustenta, que nos dá força para continuar. Pense aí nos seus desafios. Talvez você está precisando de uma pausa, onde você precisa respirar e dar um passo atrás para sentir a presença de Deus, trazer calmaria. Aquiete seu coração. Confie no Senhor, porque Ele é o dono da corrida da sua vida. Ele está junto com você nessa corrida da vida. É isso que o Senhor veio falar conosco. Trazer paz em meio a tantos conflitos internos. Eu não sei como está a gestão das suas emoções, eu não sei o que há de vir, o que você tem enfrentado, mas o Senhor trouxe um bálsamo hoje, em nome de Jesus. O
Senhor te visitou como uma forma nunca antes. Você já está começando a sentir aí a tranquilidade, a paz, a clareza, né? O Senhor é o Deus que Ele tira toda a inquietação. Por isso que fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Nós venhamos pedir ao Senhor, né, esse descanso, esse equilíbrio, esse contentamento, que nós venhamos pedir todos os dias ao Senhor, esse controle nas nossas emoções. Que o Espírito Santo de Deus tenha legalidade na manhã de hoje, para trabalhar nas suas emoções e trazer paz e tranquilidade, desenvolvendo aí o fruto do Espírito, da paciência. Nós estamos aqui para isso, para deixar a glória do Senhor refletir em nós e tratar o nosso interior. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E isso requer sermos reconstruídas de dentro para fora, porque é o nosso comportamento que vai mostrar. Não é a gente pegar simplesmente uma Bíblia no domingo e ir no culto, pegar a nossa Bíblia na quarta, na quinta e ir no culto. Não, é o nosso comportamento que vai revelar quem nós temos crido, em quem nós temos confiado, em quem nós temos buscado. Amém? Receber a palavra hoje foi lindo, não foi? Foi lindo, tenho certeza. Talvez se hoje você não está por esse momento de inquietude, né? Talvez o Senhor esteja preparando para os próximos dias que há de vir. Talvez o Senhor está trazendo essa instrução porque o Senhor vai enviar pessoas que estão com essa inquietude, que está nessa agitação, e você vai ser um instrumento de ousadia sobre a vida dessa pessoa. Você vai ler junto com ela, Salmo 46, fala, calma, calma, aquietai seu coração, o Senhor está no controle. Ele tem o controle de tudo, até daquilo que você não consegue imaginar, porque a nossa mente é muito limitada. Ei, confia no Senhor, porque Ele escreveu todos os seus dias. Entregue o controle na mão dele, tira a mão daí. Vá para o seu quarto, tenha sua intimidade com o Pai. Ore ao Senhor, busque a presença dele. Peça a Ele para que Ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento, porque a paz é uma pessoa, é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Tenho certeza que se não for você que o Espírito Santo falou, tem alguma pessoa que está vindo na sua mente. Tem alguma amiga, tem alguma pessoa da família que está passando por um momento de tribulação, compartilhe essa live com ela. Fala, eu quero ser profeta, eu quero que você esteja comigo na linha de chegada da corrida da vida. Eu quero que você abra o seu coração e crie entendimento de que Deus está no controle. Não adianta você querer fazer do seu jeito. Sai, tira a mão, coloque a confiança no Pai, só ore, consagre o seu dia e do mais Ele fará. Seja um instrumento de Deus, seja um instrumento de Deus aqui na terra. Ajude essas pessoas a vencer o eu interior, porque a guerra é contra ela mesma. Vamos pôr um novo dia para a gente louvar, agradecer. Vamos pôr um novo dia para a gente selar a mensagem de hoje, para que o inimigo não venha roubar essa palavra tão poderosa de aquietar nosso coração e saber que Ele é Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele tem cuidado de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai por essa palavra bendita, que trouxe vigor na alma, que trouxe paz, tranquilidade, discernimento, sabedoria, não tem dúvidas. Hoje o Senhor vai te usar de uma maneira sobrenatural. Eu não sei para onde você vai, mas o Senhor vai te enviar. E com essa palavra de sabedoria que vai sair dos seus lábios, as pessoas vão conhecer e reconhecer que Deus é na sua vida. Se prepara, se prepara. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Pai, vamos orar debaixo desse tema lindo que nós falamos, do Salmo 46, que Ele nos ajuda a aquietar as nossas emoções, que a gente venha gerir, aprender a ter gestão das nossas emoções e avançar para a glória de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Pai, feche seus olhos. Pai, nós oramos agora, Senhor, pedindo a Deus que nos dê a capacidade de descansar na Tua presença, sem parar, sem essa necessidade de querer parar o tempo todo na corrida da vida. Nós precisamos descansar e confiar de que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor é o nosso sustentador. Obrigado, Espírito Santo, Senhor, obrigado por nos lembrar que no meio da corrida da vida, nós podemos descansar em Ti. Nós encontramos descanso em Ti. Quando nós nos sentimos cansados, Senhor, o Senhor nos ajuda a respirar
a confiar mais uma vez, sabendo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos fortalece, Senhor, nessa manhã para continuar a nossa corrida, mas também nos dê sabedoria para descansar quando necessário. Sim, Espírito Santo, sempre lembramos que Tu és o nosso Deus e nós só podemos descansar em Ti. Espírito Santo, que nós aprendemos a respirar fundo, tirar o nosso momento de quietude na Tua presença, Pai. Só assim encontraremos alívio no nosso coração. Não importa em qual estação, em qual estamos na corrida da nossa vida, mas nós temos que lembrar todos os dias que o descanso está no nosso Pai. Que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos parar, mas que nós continuemos firmes na corrida da vida, sabendo que o Senhor está segurando fortemente na nossa mão. Espírito Santo, nós te damos graças, Pai, bendizemos o Teu santo nome. Esteja conosco ao longo do dia, Senhor. Quando onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor esteja conosco, nos capacitando, nos trazendo palavras de sabedoria sobre os nossos lábios. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja Deus. Fique com essa palavra, compartilhe essa palavra com quem você sabe que precisa ter um descanso na alma, sabe? Ela precisa aprender a gerar, a administrar suas emoções. Seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós estamos aqui às 6h30 com mais um tema. Você ainda está na corrida. Ei, você ainda está na corrida. Não sai correndo não. Vamos esperar, nós vamos chegar juntinhas até a linha de chegada. Nós vamos falar amanhã de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou certo que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fica com essa palavra. Amém? Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Até amanhã, então, às 6h30 da manhã. Eu te espero. Shalom.